Olá! Hoje vamos falar sobre hemostasia. E o que é hemostasia? A hemostasia, por definição, é um conjunto de ações mecânicas e bioquímicas que tem como objetivo preservar o equilíbrio corporal, mantendo o sangue dentro dos vasos sanguíneos. Quando o nosso corpo sofre alguma lesão, ocorre a exposição dos vasos e o extravasamento sanguíneo. E é aí que nosso organismo ativa um processo que visa impedir demasiadamente este sangramento, que é o que chamamos de hemostasia. A hemostasia se diferencia entre a hemostasia primária, que é ativada decorrente de pequenas lesões, e a secundária, que é ativada decorrente de grandes lesões. Começamos então pela primária. Assim que o nosso corpo sofre uma lesão, ocorre uma ação vascular como primeira resposta, que tem como objetivo vasoconstringir. Isso é, diminui o lúmen do vaso sanguíneo para reduzir o extravasamento sanguíneo. Num segundo momento, as plaquetas são convocadas para atuarem no local lesionado, e através da glicoproteína chamada de fator de Willenbrand, que ocorre a adesão dessas plaquetas ao colágeno subendotelial presente nos vasos. Uma vez aderida, as plaquetas mudam sua forma e liberam substâncias que atraem outras plaquetas, formando assim a agregação plaquetária, ou tampão plaquetário, que nada mais é quando uma plaqueta se adere a outra plaqueta. Agora vamos ver o que ocorre na hemostasia secundária. Na hemostasia secundária, ocorre uma série de reações bioquímicas sequenciais que chamamos de cascata de coagulação, que são mediadas por fatores de coagulação, que nada mais é que proteínas e enzimas produzidas pelo fígado. A ativação dessa cascata ocorre via intrínseca e extrínseca. Começamos então pela via intrínseca. Novamente, então, ocorre a lesão vascular, que em contato com o colágeno presente nos vasos sanguíneos, libera os fatores tissulares, que dá início à cascata de coagulação via intrínseca. Os fatores tissulares mais o cininogênio transformam um fator 12, que é um fator de coagulação, em um fator 12 ativado. O fator 12, junto à calecreína e o cininogênio, transformam um fator 11 em fator 11 ativado. Este, por sua vez, na presença de cálcio, ativa o fator 9, que se transforma em fator 9 ativado. O fator 9, em conjunto com o fator 12, cálcio mais fosfolipídios plaquetários, ativam o fator 10. E é a partir desse ponto que inicia o que chamamos de via comum. O fator 10, junto ao fator 5 e ao cálcio, ativam o fator 2, que se transforma em fator 2 ativado, que em sua forma inativa chamamos de protrombina e na sua forma ativa chamamos de trombina. A trombina, por sua vez, ativa o fator 1, que em sua forma inativa conhecemos como fibrinogênio e na sua forma ativa conhecemos como fibrina. Essas fibrinas serão interligadas pelo fator 13, formando assim os polímeros de fibrina, que nada mais é o coágulo, e este que ajudará na estabilização e na contenção desse extravasamento. Agora vamos falar sobre a via extrínseca. Ela é ativada também decorrente de uma lesão e inicia liberando fatores tissulares. Ela é iniciada pela tromboplastinas, que ativa o fator 7, que é transformado em fator 7 ativado. Após ser ativado, o fator 7 é que ativa o fator 10. Sim, o fator 10 que inicia, por sua vez, a via comum. A partir desse ponto, o processo é o mesmo. Dissolução de coágulo. Uma vez formado esse coágulo e o tecido reparado, necessita ser dissolvido esse coágulo para que ele não se solte e obstrua o vaso. Esse processo começa pela retração do coágulo, que é digerido pela enzima proteolítica, que em sua fase inativa chama-se plasminogênio e na sua forma ativa chama-se plasmina. E essa enzima, a plasmina, que irá realizar a quebra da fibrina.
Os restos de plaquetas e outros materiais celulares serão liberados na malha da fibrina e removidos pelo retículo endotelial. Agora vamos falar sobre os principais testes associados à hemostasia. Começamos pelo TAP, que é o tempo de atividade protrombina. Nele é adicionado no plasma cálcio mais tromboplastina para simular o que ocorre na via intrínseca. Esse teste é utilizado para monitorar a terapia de anticoagulantes orais que o paciente faça. E em altos níveis de heparina, pode alterar este exame. TTPA, tempo de tromboplastina parcial ativada. Esse teste mede o tempo entre a adição do cálcio na presença de cefalina, que é um fator de contato, e a coagulação do plasma. Ele detecta anormalidades na via intrínseca e a funcionabilidade dos fatores 12, 11, 9, 8, 10 e 2. Utilizado para monitorização do uso de heparina não fracionada ou diagnóstico de coagulopatias congênitas, como hemofilia A e B. TT, tempo de trombina e dosagem de fibrinogênio. Esse teste avalia o tempo necessário para a coagulação do plasma na adição de trombina, testando a capacidade do sangue se transformar fibrinogênio em fibrina. Se o tempo for prolongado, um efeito quantitativo e qualitativo apresentará o fibrinogênio. Em casos de níveis elevados de heparina, necessita de mais trombina para converter fibrinogênio em fibrina. TS, tempo de sangramento. Esse teste avalia o tempo necessário para formar um tampão plaquetário, assim como ocorre na hemostasia primária. É um teste que tem pouco efeito preditor de sangramento cirúrgico, uma vez que é afetado pelo hematócrito, grau de hidratação e uso de agentes anticoagulantes. Ele não deve ser usado como rotina para avaliar coagulopatia em paciente com histórico de discrasia. TC, tempo de coagulação. Esse teste avalia a via intrínseca, avaliando o tempo necessário de estabelecimento completo da coagulação sanguínea a partir do sangue total, adicionando selite a 1% e aguardando o processo. Ele normalmente é empregado para pacientes que fazem uso de heparina. Hemofilia. A hemofilia é uma doença genética que se caracteriza pela ausência ou deficiência de dois dos fatores que abordamos no processo da cascata de coagulação, e são eles, o fator 8 e o fator 9. Em caso de ausência ou deficiência do fator 8, é denominado como hemofilia tipo A, e em caso de ausência ou deficiência do tipo 9, é denominado como hemofilia do tipo B. Esse distúrbio faz com que quando alguém sofre uma lesão, demore mais tempo para que ocorra a coagulação. Trombose. Trombose é a solidificação dos constituintes normais do sangue dentro do sistema cardiovascular. Trombo é a massa sólida formada a partir do processo de trombose. Deve ser diferenciado da coagulação extravascular e da coagulação pós-mortem. A trombose é uma consequência de 3 tipos de alterações agindo isolada ou simultaneamente, e são elas: alterações na parede vascular ou cardíaca, alterações reológicas ou hemodinâmicas e alterações na composição sanguínea com hipercoagulabilidade. Quanto à estrutura, existem alguns tipos variados de trombos, e são eles: os trombos vermelhos, ricos em hemácias e são mais frequentes em veias. Os trombos brancos, constituídos basicamente de plaquetas e fibrinas, estão associados a alterações endoteliais e são mais frequentes em artérias. Os trombos hialinos, constituídos principalmente de fibrina, estão associados a alterações na composição sanguínea, sendo mais frequente em capilar. E o trombo misto, que são os mais comuns, formado por estratificações fibrinosas, alternadas com partes cruóricas. Localização. Eles podem ser localizados na rede venosa, na região cardíaca, arterial ou capilar. Quanto ao efeito, eles podem ser oclusivos, obstruindo totalmente a luz vascular, podem ser murais parietais ou semiocludentes, obstruindo parcialmente a luz vascular, ou podem ser canalizado, que é um trombo oclusivo que sofreu proliferação fibroblástica e neovascularização, restabelecendo pelo menos parte do fluxo sanguíneo. Destino do trombo. Uma vez instaurado, esse trombo pode sofrer algumas ações do nosso organismo, e são elas:
A lise, que é a ação da plasmina sobre algum dos fatores de coagulação, fibrinogênio e fibrina. Um amolecimento puriforme, que é a invasão por neutrófilos produzindo conteúdo purulento. Pode sofrer uma ação denominada organização, que é a invasão por macrófagos, fibroblastos e brotos de neovascularização. Pode sofrer uma ação de canalização, que é a anastomose. Pode sofrer uma ação denominada calcificação, que é muito comum em trombocépticos. Pode sofrer também uma colonização bacteriana, que é muito comum em septicemias, principalmente no endocárdio. E, por fim, pode sofrer uma embolização, que é muito frequente e decorre da fragmentação ou deslocamento de trombos inteiros. Esse trabalho foi solicitado pela professora Luciana Medina para os alunos do 6º semestre de Biomedicina da Faculdade FMU e foi pesquisado, avaliado e produzido pelos integrantes Marina Desier, Maria Luísa Gonçalves e Juliana Martins. Muito obrigada!